A ênfase sobre o bispo monárquico, que, como se cria, derivava de sua autoridade de sucessão apostólica, levou muitos a verem nele o centro da unidade, o depositário da verdade, o dispenseiro dos meios da graça de Deus através dos sacramentos. Muitos convertidos vindos das religiões de mistério também contribuíram para o desenvolvimento do conceito da separação do clero dos leigos, ao destacarem a santidade da posição do bispo. A ceia do Senhor e o batismo tornaram-se ritos que somente poderiam ser dirigidos por um ministro credenciado. Lembra Jesus quando fala: vão, façam discípulos, batizem. Mas aqui, entende? Só a gente, bigode grosso e patente alta. E nesse caso aqui, ao se desenvolver a ideia da ceia como sacrifício a Deus, fortaleceu-se a santidade superior do bispo comparado com os membros comuns da igreja. Olha como é que a coisa foi paulatina, não é da noite para o dia. O batismo como ato de iniciação à igreja cristã tinha lugar geralmente na Páscoa ou Pentecostes. Parece que de início a fé em Cristo e o desejo de ser batizado eram os únicos requisitos, mas ao final do segundo século acrescentou-se um período probatório como catecúmeno a fim de provar a realidade da experiência do convertido. Então você percebe que assim, antes, o que me pede? A água está ali, o que me pede ser batizado? Vamos lá, agora você é um cristão, vamos seguir. Aqui não, período probatório. Vamos ver se tu é ou se não é, entende? Se não passar no teste, não vai ser membro, né? Aí depois o cara passa para membro, aí faz o que faz aí, mas aí é outro assunto. Então vamos lá, seguindo aqui, nesse período de provação, os catecúmenos, eles assistiam aos cultos no vestíbulo final do templo e não podiam cultuar no santuário. Olha como é que era. O batismo em geral era por imersão, às vezes por afusão ou aspersão. O batismo infantil que Tertuliano criticava e Cipriano apoiava, e o batismo clínico de doentes surgiram nesse período. A igreja logo cercou os sacramentos da ceia do Senhor e do batismo com exigências e ritos que só o sacerdote podia executar. Estou terminando já, minha gente. E aí nisso, o surgimento de um ciclo de festas no ano eclesiástico é também deste período. A Páscoa, nascida da aplicação da Páscoa judaica à ressurreição de Cristo, parece ter sido a primeira dessas festas. Eu entendi essa aspersão, imersão. Isso, imersão é mergulhar. Isso, a afusão é derramar água e a aspersão é salpicar. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver, só depois de 350 o Natal foi aceito como uma festa cristã e então purificado dos elementos pagãos que o compunham. Por isso que o pessoal do G12 até hoje é contra o Natal, entende? Até porque Jesus realmente não mandou a gente celebrar Natal, né? Ele mandou a gente sempre fazer memória na ceia do Senhor. Ele nasceu em dezembro. Exatamente. Fizemos um batismo desse dia de inscrição, uma senhora que estava com câncer, né? E ela já era assim, um bom tempo católica, era mãe do Miguel, o membro da igreja, e ela já tinha esse desejo de se batizar, de ser crente, de membrar na igreja. Entendi. Ali nós oramos, né, ao Senhor e Deus deu essa visão de batizá-la, né? Então fizemos um processo de quê? Estávamos fazendo um culto no lar na casa dela, fomos vendo, conforme aprendendo de Cristo, aí ela fez o juramento. Tá? Entendi. Aí fizemos um batismo por aspersão. Entendi. Então, no caso, só depois de 350 o Natal foi aceito como uma festa cristã, e então purificado dos elementos pagãos que o compunham. A Quaresma, um período de 40 dias anteriores à Páscoa, de penitência e contenção dos apetites da carne, foi aceita como parte de um ciclo litúrgico das igrejas depois da adoção do Natal. Em tempo de perseguição encerrada, em 313, os cristãos se reuniam nas catacumbas em Roma, onde além de realizar os cultos a Deus, também enterravam seus mortos. Estas catacumbas tinham quilômetros de passagens subterrâneas, localizadas de 6 a 15 metros abaixo da terra. Vestígios de arte cristã, como símbolos de peixes, pombas e quadros relativos ao cristianismo, foram encontrados em algumas destas tumbas. Elas foram redescobertas em 1578. O mais antigo edifício conhecido usado como templo é uma casa-igreja em Dura Europos, datada de 232 aproximadamente,
que foi escavada por uma expedição na Universidade de Yale, sei lá. Ao final do período, os cristãos começaram a construir igrejas modeladas a partir da Basílica Romana. A Basílica era uma construção retangular com um pórtico ou um vestíbulo na parte da frente, onde os catecúmenos cultuavam, com um abside na parte final, onde ficavam colocados o altar e a cadeira episcopal, e uma longa nave central com colunas em ambos os lados. Neste período, estes templos geralmente se caracterizavam por uma grande simplicidade. O esplendor que ostentariam depois de 313 só começou quando passou a contar com os favores do Estado. Os pagãos continuavam considerando os fiéis das igrejas ou das catacumbas como indivíduos antissociais. Isto porque os cristãos, exortados por autores como Tertuliano, evitavam os divertimentos mundanos de então e se recusavam a se envolver em política. Fora disso, os cristãos estavam dispostos a tomar parte na sociedade, desde que pudessem fazê-lo sem precisar negar seu Senhor. Então você vê que assim, os cristãos são criticados porque não entram na bandalha e são criticados porque não entram na política. Aí hoje o cristão entra na bandalha, o cristão entra na política, mas continua sendo criticado. Você percebe que para o cristão não adianta não, filho. Então é melhor andar direito, né? E mesmo assim a gente já não consegue, mas é melhor andar direito, né? E aí, fechando aqui, o seu amor um pelo outro, revelado por uma família, por uma vida familiar honesta e feliz, e por gestos de filantropia para com os necessitados, impressionaram seus vizinhos pagãos. Pois, depois de perceberem que não poderiam aniquilar o cristianismo, os imperadores compreenderam que tinham de buscar a paz com ele, apesar dos problemas externos criados pela perseguição pelo próprio Estado e da ameaça de dissensão e divisão por causa da heresia. A igreja tudo superou com galhardia. Sua estreita associação com o Estado romano, no período compreendido entre 313 e 590, causou-lhe mais problemas do que a perseguição. Então a gente percebe que assim, a igreja chegou num ponto em que a coisa começou a aliviar, mas como eu falei, acho que foi na semana passada ou retrasada, o corpo que não faz exercício fica flácido. Então quando a igreja ela era perseguida, ela passava por necessidade, a fé era fervorosa, o ânimo era grande, mas quando veio a comodidade, aí já começou a dar aquela relaxada. Daí onde, por exemplo, a gente se pergunta, qual igreja precisa mais de oração? A igreja perseguida do Oriente, em que recentemente um irmão foi morto por extremistas islâmicos, porque ele estava construindo uma igreja. Lá eles estão precisando mais de oração do que a gente aqui, né? Que assim, cada dia que passa, um membro da bancada evangélica, né, faz uma coisa que não é muito legal, ou de repente uma novidade aí, né, entre os artistas gospel, aquela coisa todinha. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente com a comodidade às vezes parece precisar mais de oração do que as igrejas com sofrimento.